Convidamos para participar do nosso programa, e o fizemos com enorme prazer, o pré-candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul em 2026, Marcelo Maranata. Bom dia, candidato. Bom dia, gratidão pela oportunidade de estar aqui, mais uma vez em audiência em Camaquã e toda a região da Costa Doce. Gratidão pela oportunidade de estar no controle geral. Dar um bom dia para todos. E meu colega Alvorino, né? Que satisfação poder falar contigo. É verdade. A satisfação é nossa. Como estão os preparativos, Marcelo, para a pré-candidatura em 2026? O nosso grande desafio é rodar o estado inteiro, né? Já fizemos mais de 18 mil quilômetros desde que eu me afastei da prefeitura a convite do PSDB. Prefeito Abner, prefeito Marcelo de Cristal, prefeito de Viamão, prefeito de Cachoeira do Sul, Balardim, mais o presidente Moisés, que é presidente da Câmara de Porto Alegre. Estive em Brasília com o presidente Aécio Marconi Perillo, justamente nessa missão de representar o PSDB no projeto que nos une e que nos tira dessa separação, dessa briga ideológica que tem atrasado o Brasil e atrasado o Rio Grande do Sul também. Então, o nosso desafio é esse, não diferente do desafio que teve Sartori, que teve a Ieda, que teve o próprio Eduardo, né, que nesse mesmo período nem apareciam em pesquisa. A gente já aparece com 6% na pesquisa, e isso nos dá uma condição de que a gente tem uma grande chance numa eleição que, pela primeira vez, né, a gente só tem 4 candidatos. Na última eleição eram 9 candidatos. Então, a gente tem uma oportunidade de escolher, de olhar para cada nome que se apresentou pelos partidos. De todos eles, o único que teve a experiência de ser prefeito. Então, tenho caminhado, conversado com os prefeitos pelo Rio Grande do Sul inteiro. O Brasil de verdade é no dia a dia da cidade, onde a gente enfrenta as demandas de saúde, de educação, de transporte, as dificuldades que se tem na assistência. Um estado que passou pelas enchentes, e nós aqui na Prefeitura de Guaíba, quando assumimos no meio da pandemia, nós tivemos pelo menos 6 calamidades ao longo dos 4 anos. E rodando o Rio Grande do Sul, né, esses vários Rio Grandes dentro de um Rio Grande só, o Rio Grande do Pampa, já estive fazendo toda a região sul também, fui para a região da produção, já estivemos também no oeste do estado, no litoral, no norte. Então, em cada cantinho a gente vai olhando. O partido é muito grande, nós hoje temos 308 vereadores no estado, organizado em todas as cidades do Rio Grande do Sul, e isso nos permite também unir o partido, um partido que sempre se levanta nesse momento importante de eleição. Era muito menor quando a governadora Ieda se elegeu, e a gente vê justamente esse espírito, né, de um partido que tenha a capacidade de trazer a discussão, e não essa discussão de ódio, de briga, mas uma discussão de um propósito que é apresentar para o Rio Grande do Sul uma alternativa que não seja essa do lulopetismo e nem a continuidade que aí está. Então, a gente tem trabalhado junto com a equipe técnica do partido e rodado o Rio Grande do Sul inteiro para poder trazer uma alternativa para o Rio Grande do Sul. O senhor se refere às catástrofes porque Guaíba está praticamente dentro do rio, né, prefeito? Ex-prefeito. Sim, nós e Eldorado do Sul aqui somos uma das cidades mais atingidas, né? Inclusive nesse último debate que teve, eu questionei o candidato do governo sobre exatamente que nós estamos próximo de um novo El Niño e nada foi feito com relação à proteção, pelo menos da cidade mais atingida, que foi Eldorado do Sul. Eu tive durante essa semana numa reunião no auditório da Câmara de Vereadores e outra no pavilhão da Igreja de Eldorado do Sul, ouvindo o drama, a angústia dos empresários que estão vendo se aproximar mais um episódio e não tem uma obra pronta. O projeto recém ficou pronto para começar
né, a execução dele em 2028, para a previsão de término dele em 2031. Então, esse senso de urgência, só quem viveu, né, e não, tem muita gente que fala do episódio que viu pela televisão, ouviu, né, andando de barco, então, olhando de longe. A gente viveu na pele, né, do lado da nossa comunidade também, da comunidade de Eldorado do Sul, Porto Alegre, das ilhas, muitos se refugiaram em Guaíba, depois Guaíba também foi atingido. Então a gente sabe a angústia das famílias, dos empresários, dos investidores, de tanta gente aqui na volta que precisa imediatamente de um projeto que contemple e dê segurança para os empresários. O Rio Grande do Sul, além de viver isso, vive também uma insegurança jurídica. A gente está vivendo aí a questão, né, da CMPC, que é outra preocupação que tem para toda a nossa região. São 27 bilhões de investimento, 12 mil empregos, a gente tem brigado diariamente. Ontem ainda falei com o presidente Antônio Lacerda sobre, né, como estão as tratativas em Brasília. Tenho ajudado muito lá em Brasília para que, né, o governo federal, e agora é momento de unir forças, não é de botar culpa em ninguém, é de a gente resolver o problema. Depois que for embora, aí querem ficar botando culpa em A e B, mas na verdade a gente precisa unir as nossas forças, todas as forças políticas, para não perder o investimento assim. E da mesma forma fazer a proteção da região metropolitana, porque esse é o projeto número 1 da nossa vida. Não tem como a gente pensar um novo episódio desse que nos separa, divide a Zona Sul, impede o acesso ao Porto de Rio Grande, empresas param de produzir, pessoas perdem, né, seus bens e vivem essa insegurança por conta da falta de proteção na região metropolitana, Alborino. Como surgiu esta oportunidade de concorrer ao governo do Estado? Ela se dá muito nessa saída do Eduardo, né, do atual governador. Ele vai para o PSD e isso cria uma janela de oportunidades dentro do PSDB, e o PSDB, então, em busca de encontrar, né, alguém que siga tocando um projeto que estava construído dentro do partido, que era ter, né, uma candidatura, busca, né, nos prefeitos. O prefeito Abner foi um deles, e identificou, né, no perfil dos prefeitos que saíram da última eleição, quem tinha a maior aprovação. Eu me elegi aqui com a maior aprovação da história do município, e no Rio Grande do Sul, o prefeito mais bem avaliado naquela eleição, das cidades acima de 80 mil habitantes. A gente ganhou a eleição com 78,18%, e saímos da prefeitura com 92% de aprovação. Então, e diante disso, com 6 calamidades em 4 anos. Então, toda essa experiência que a gente teve foi que nos capacitou, nos preparou, nos trouxe até aqui, e que chamou a atenção do presidente Moisés, junto com os prefeitos. Vamos convidar o Maranata para que ele esteja à frente desse projeto, no momento em que a gente tem uma janela de oportunidade, que foi a saída, né, do Eduardo em busca de um caminho. Foi ele quem saiu, foi ele quem criou esse caminho próprio, que acabou não dando certo. Ele, no PSDB, ele era o candidato a presidente da República, não teria outro candidato, isso estava construído nacionalmente, mas abriu essa janela de oportunidades. Eu recebi o convite, conversei com a base, né, nossa, do partido aqui na cidade, conversei também com a família e aceitamos o desafio, que entende justamente que tem essa oportunidade no Rio Grande do Sul, e de a gente não dizer só o que vai fazer, mas mostrar o que fez. Então, um exemplo de uma cidade que nem Guaíba, que passou por todas essas tragédias, Alvorino, e que hoje a cidade que não tinha hospital é a maior urgência e emergência do estado, uma cidade que era violenta e hoje é a 10ª cidade mais segura do Brasil e a 2ª cidade mais segura do Rio Grande do Sul. A gente deu 4 mil matrículas para as pessoas aqui. Nós mudamos o perfil de desenvolvimento na cidade, sendo de forma muito agressiva, trazendo novas empresas. Agora, daqui a uns dias, vamos anunciar mais um grande investimento com mais de 700 empregos, a fábrica de aviões, o maior investimento privado do estado, 27 novos investimentos imobiliários. Então, a gente, de forma muito agressiva, abrindo um canal de relacionamento com o empresário tem que ser bem tratado. A gente não consegue fazer nada se não tiver desenvolvimento econômico. Então, isso eu trago, né, da vida de empreendedor, do privado. Afinal de contas, são 35 anos de varejo. Comecei a nossa vida aí em Camaquã, trabalhando
junto com a família, e a gente quando veio para cá e veio junto, você também vinha de ônibus, e a gente começou a vir no primeiro instante de ônibus também, depois a gente teve a coragem de abrir a loja, eu dormia dentro da loja aqui, e esse espírito empreendedor, a experiência, de quando nós perdemos a Fora aqui, eu liderei o projeto, junto ao CDL e o Cindy Lojas, fui presidente do Cindy Lojas, diretor na FEComércio, e essa experiência de empreendedor, essa experiência do privado, faz com que essa passagem na prefeitura a gente tenha esse êxito. E é com esse espírito de empreendedor, com essa alma de prefeito, o único que teve a experiência de ser prefeito, que a gente aceitou o desafio e ele se construiu de uma forma muito bonita. Hoje a gente está muito alegre, muito feliz, está muito melhor do que a gente imaginava que estaria nesse tempo. Então a gente tem participado de todos os debates, não falta nenhum, infelizmente tem candidatos que não estão indo ao debate. Já tivemos aí pelo menos 4 debates que os candidatos não quiseram aparecer. Teve um em São Jerônimo que eu fui sozinho, que ninguém quis ir lá debater. Então, mas eu não falho um compromisso, estou em todos eles, tenho rodado o Rio Grande, porque esse é o grande objetivo. As pessoas precisam conhecer o projeto e a minha responsabilidade é apresentar o projeto para a população gaúcha. Doutor Danilo. Bom dia, pré-candidato Marcelo Maranata. Bom dia, Danilo. Tudo bem? O senhor falou que no número de vereadores do PSDB no estado do Rio Grande do Sul, mas com a saída do atual governador Eduardo Leite, ele levou muita gente, inclusive da Assembleia Legislativa para o partido dele. Eu pergunto como é que o senhor, esse apoio que o senhor tem, estadual me parece mais fragilizado, federal, para que a sua pré-candidatura, depois o senhor passe nas convenções, a sua candidatura se efetive e que tenha uma estrutura para fazer uma campanha que seja paritária com os demais candidatos. O senhor tem 3 candidatos fortes aí, no sentido de estrutura partidária. A estrutura partidária é notável do que nós não vamos ser o que mais vai ter dinheiro na campanha e também nem mais tempo de televisão. Hoje, se a gente for olhar, eram mais de 30 partidos no estado, nós hoje temos só 4 candidaturas e todas elas, esses partidos todos estão divididos nas outras 3 candidaturas, o que vai dar tempo de televisão e bastante recurso para todos os partidos. E nós, PSDB, a gente está na única federação que a gente tem, que é PSDB com cidadania. Então, isso não vai nos dar menos tempo de televisão. Quem muito fala, pode também se atrapalhar mais. Então, eu tenho convicção de que a gente tem um projeto que para de pé, e isso também é o entendimento da Nacional. Então, diferente de outras eleições em que o PSDB tinha candidaturas em quase todos os estados, ele colocou mais estrutura para o Rio Grande do Sul. Nós vamos ter, no máximo, 5 candidaturas a governos estaduais no Brasil inteiro. Então, houve aqui um entendimento de todas essas candidaturas saírem com uma estrutura considerável para que a gente possa fazer uma boa campanha no Rio Grande do Sul inteiro, que nos dá essa condição financeira pelo fundo partidário que o partido tem. E os vereadores, nenhum deles puderam sair na janela, só saíram os deputados estaduais, mas isso também abriu oportunidades para a gente trazer outros candidatos que viram no PSDB uma grande oportunidade. Marcelo Medeiros veio, a Magda Beatriz veio, então vieram outras pessoas com grande potencial de voto que tem condições de a gente fazer 2 deputados federais e 3, 4 deputados estaduais. E a gente está com uma nominata completa, tanto para deputado estadual como deputado federal, e o partido continua com as suas estruturas partidárias em todas as cidades, elas não se desfizeram, e eles saíram em busca de que Eduardo seria o candidato à presidência da República. Isso não aconteceu. Então, o senhor está sendo uma referência à presidência da República. Isso, acabou não saindo a candidatura dele à presidência da República, o que frustrou muitas pessoas que o acompanharam, e muitas dessas pessoas estão retornando porque o PSDB agora terá candidato a governador. Então, aqueles que foram na expectativa de ter uma candidatura, não terão a candidatura, e agora o partido deles tem candidatura. Então, você imagina, só vamos ter a candidatura da extrema esquerda, que representa o palanque do presidente Lula, temos a candidatura da extrema direita, que representa Flávio, e temos a candidatura que representa a continuidade do governo que está aí, que não conseguiu dar resposta para as enchentes, que tem a dificuldade de apresentar uma solução para a saúde. Mais de 850 mil gaúchos estão na fila aguardando algum procedimento, que está implantando novamente, como já implantou no governo Brito, encheu o Rio Grande do Sul de pedágio.
vai ter que explicar tudo isso. Então, quem acha que está tudo bem, tem a candidatura da continuidade. Quem acha que a gente tem que continuar com essa briga que nos divide, nos separa, será que mais uma vez nós vamos ter um presidente, um governador de direita ou de esquerda e um presidente de esquerda, eles não vão conversar e o Rio Grande do Sul vai perder? Ou tem a candidatura daquele único que passou pela experiência de ser prefeito, que tem uma passagem importante e continua sendo empreendedor e que coloca o nome à disposição? Isso também criou no PSDB uma nova... O PSDB que já fez isso no passado em outros momentos com o Eduardo e também fez com o Ieda, renasce, né? E muitos daqueles que de forma silenciosa começam a se movimentar, tem novamente uma esperança de a gente ter um êxito, e o maior desafio é ser conhecido, como também foi o Sartori naquele momento, que nesse período, 120 dias antes da eleição, não aparecia em pesquisa. Quem decide a eleição no Rio Grande do Sul, Danilo, é o povo gaúcho, não é por decreto, não é por pesquisa. Lá nos últimos 15 dias vai passar a Copa do Mundo agora e o gaúcho vai dizer onde a minha vida vai melhorar. Quem tem algo para mim entregar nessa eleição. E ele pesquisa muito bem, 45% da população já disse que não quer os extremos, então vai ter que escolher no centro. A candidatura do centro tem a candidatura da continuidade e o projeto novo, que é o nosso. Então a gente tem grande esperança, mas o desafio é grande, né? Lidar com a máquina, lidar com o recurso, mas foi assim em Guaíba também, viu? Concorri aqui 5 vezes para ser prefeito e concorri contra a máquina, forte, fazendo a cidade de bicicleta, mas foi só assim que eu pude fazer as mudanças, porque eu pude entrar na prefeitura sem dever nada para ninguém, não fiquei refém de ninguém, pude colocar os secretários, que a gente precisava colocar pessoas técnicas em cada secretaria, que sabiam o que estavam fazendo, e ao mesmo tempo podemos fazer transformações, reduzir a máquina. Eu não vejo a quantidade enorme de partidos que estão no lado da candidatura da esquerda ou da direita, ou a própria continuidade, capacidade de enxugar a máquina para fazer exatamente o exercício do Estado necessário, não é o Estado máximo do jeito que está agora, é o Estado necessário para a gente tocar 5 eixos que para mim são muito importantes, que é a infraestrutura do Estado, saúde, educação, e a gente tratando isso tudo com inovação e não deixando, com o principal objetivo, o desenvolvimento. E aqui no desenvolvimento da Zona Sul, nós somos o único que está propondo uma secretaria especial de desenvolvimento da Zona Sul ligada ao gabinete do governador. Eu já falei isso com o Abner, falei com o Marcelo, também falamos com o Daniel lá em Pelotas, nosso deputado federal, uma aliança Pelotas que tive lá, uma reunião com o pessoal do Rio Grande, vou estar em Camaquã também falando sobre esse tema, que é uma secretaria especial só para cuidar da Zona Sul, ligada ao gabinete do governador, interagindo com todas as secretarias, né? Então, se o turismo vai interagir direto, é ligado ao gabinete, para que tudo que tiver do turismo possa ser desenvolvido aqui na Zona Sul. Para a gente poder trazer o desenvolvimento, né, econômico para cá, diversificando a nossa matriz produtiva, podendo trazer a cadeia do suíno, a cadeia do frango, para poder ter mais um ganho para os nossos pequenos agricultores dessa região de pequenas propriedades aqui, Barão do Triunfo, Mariana, Sertão, nossa serra toda, que tem propriedades menores que podem trazer uma alternativa de renda para as famílias, e ao mesmo tempo a gente trazer o que a região de Pato Fundo está fazendo. Eu estive lá falando com o Erasmo Batistella, para que a gente possa fazer a mesma coisa aqui que o Wilson da Vinema há muito tempo quer fazer, o Estado nunca olhou de forma correta para ela, quer fazer o etanol a partir do arroz, para que a gente tenha mais uma alternativa na hora de vender o arroz, dando para o agricultor, né, mais ganho na hora da venda. Então você pode produzir o etanol, você pode exportar, então você também pode produzir para o mercado interno, não só para alimentação, como para ração. Então tem alternativas, mas a gente precisa ter aqui um ambiente de estímulo para que a nossa região verdadeiramente tenha uma oportunidade e consiga ficar de forma igual com o resto do estado. A gente viu aqui passar governador, que era de Pelotas, vice-governador, que era o Beto Gril, e isso passou e ninguém botou um prego na parede para nos ajudar. Mas só quem tem esse espírito empreendedor, que tem essa alma de prefeito e vive a angústia todo dia da nossa região, tem condições de olhar de forma correta e apresentar uma proposta séria e que pare de pé para melhorar a região da Metade Sul. O senhor falou em enxugamento do Estado, pré-candidato, mas o senhor, com poucos deputados, com a Assembleia curta, para o senhor sabe, para governar hoje precisa do parlamento. Como o senhor iria negociar com os demais partidos sem
a concessão de cargos e outros aspectos que a gente sabe que enche o Estado para que o senhor consiga governar? É evidente que vai precisar trazer os partidos para dentro, vai poder fazer negociação, mas a gente aprendeu na vida como empresário negociar. Mais difícil que governar a cidade, administrar a cidade ou o Estado é governar o governo. É sentar com todos, né, ver o anseio de cada um, atender a demanda de cada um, mas entendendo que nós não vamos vencer essa batalha se a gente não dar as mãos. É o momento de fazer o acordo, e o acordado não custa caro para ninguém. Quando a gente senta na mesa e a gente coloca quais são os objetivos que a gente tem, a gente conseguiu fazer isso em Guaíba. Nós hoje aqui temos dos 14 partidos, os 14 partidos estão conosco. A gente conseguiu sentar e desenhar para que todos eles fiquem contemplados, mas contemplados na área da política, na parte técnica. A gente tem que colocar o que tem de melhor, que consiga proteger não só o Estado, entregar para o cidadão qualidade de forma técnica e, ao mesmo tempo, eficiência, eficácia e efetividade. Então, eu não tenho dúvida de que o próximo governador tem um grande desafio. Nós temos uma dívida enorme que nós provavelmente vamos voltar a pagar. Pois é, esse é um problema aí. Ela reivindicado que boa parte dela já foi paga também. Ao mesmo tempo, ter coragem, disponibilidade e poder sentar com qualquer presidente, independente dele quem seja. Todo mês o próximo governador vai ter que sentar com o presidente da República para tratar dos problemas, dos investimentos, dos recursos para a saúde. A tabela SUS é uma vergonha, R$1,90 o hemograma, R$10,90 a consulta com o médico. Então a gente vai ter que ter alguém que tenha a capacidade de sentar sem ranço, sem ódio, sem ofensa com o presidente. Eu fiz isso tanto com o Bolsonaro como também fiz com o Lula. Assumi a cidade, na pandemia, o presidente Bolsonaro nos recebeu, mandou recurso para Guaíba, mandou recurso para o Rio Grande do Sul. Eu fui 2 vezes presidente da Grampal, a maior associação de prefeitos do estado do Rio Grande do Sul. Tive a oportunidade de negociar diretamente com o presidente Lula naquele momento da enchente. Recebemos recursos dos dois, e não tem essa coisa que vai para a pessoalidade. Aqui a gente tem que pensar nas pessoas. E é dessa maneira que a gente vai conseguir conversar também com os deputados e fazer uma aliança pelo Rio Grande, uma aliança que seja para construir um projeto que pare de pé. E chegou a hora de a gente não largar a mão de ninguém. Essa questão da dívida do Estado, pré-candidato, que preocupa, porque isso é uma sangria que nós temos, e é uma questão macro, nenhum governador conseguiu resolver ainda. Embora houvesse uma ação na justiça da própria OAB, junto ao STF, de que a conta estaria paga do jeito que calcula, está mais ou está menos. Como é que o senhor vai conduzir isso aí, de maneiras que o Estado, por exemplo, hoje não está recolhendo, né? Tem até um fundo aí. E também outra questão dos pedágios, que o atual governador, que era do seu partido, não é mais, insiste em implantá-los antes de sair. Isso é uma vergonha, né? Mas eu acho que não vai conseguir, porque a gente tem brigado tanto com isso, e está dando até uma insegurança para quem quer entrar. Eu não vou, o candidato do governo, se Deus quiser, não vai ganhar, né? Não tem condições de tocar esse projeto que irrita o povo gaúcho. Mais uma vez, o Brito já fez isso, o MDB tem esse costume, né? O Padilha, no momento de transportes, encheu o estado do Rio Grande do Sul de pedágio, né? O Brito veio e colocou centenas de pedágios no estado, e agora o MDB de novo voltando aí com essa ideia de que é com pedágio que a gente vai resolver o problema das estradas, de forma de fazer gestão eficiente. É isso que eu acredito. Eu não sou contra o pedágio, sou contra essa forma que a gente está implantando o pedágio. Eu acho que quem tem que pagar essa conta é o Estado. E o cidadão aceita em alguns lugares, com alguns critérios de que com pedágio baixo, ele tenha serviços a mais. Então, a questão do guincho, do resgate, de uma ambulância eficiente, da manutenção da via, e ele paga uma taxa para que quando tem algum acidente, rapidamente ele seja atendido durante a rodovia e que a rodovia permaneça conservada. Agora, a gente ter passarelas, viadutos, duplicação, todos esses investimentos, no meu entendimento, o governo tem que fazer os investimentos, tem que ir atrás dos recursos, entregar, e aí a concessão, com um valor bem baixinho, vai fazer a manutenção e os serviços da rodovia. Então, esse é meu sentimento com relação a isso. Com relação à dívida, a gente que é empresário trabalha com dificuldade todo dia, né? Eu assumi a prefeitura aqui com 17 milhões de dívida também, entreguei a prefeitura sanada com mais de 100 milhões no caixa. Acho que o olhar, o jeito de a gente enxergar é a capacidade do diálogo, de ir atrás de soluções. Eu tenho conversado com economistas, essa semana tive reunido com um grande número de tributaristas, de pessoal da economia, sentado olhando para onde vai. Nós temos uma nova reforma tributária, vai mudar o perfil, nós temos um olhar específico para fazer
dessa dívida, enxergar qual é o real tamanho dela, mas o primeiro passo nosso, né, e a gente já fez isso pela Grampal agora com os prefeitos, é assinar a renovação do FUNRIGS. Não tem nenhum país no mundo que conseguiu fazer a sua reconstrução, os projetos, em menos de 10 anos. Não ia ser nós aqui no Rio Grande do Sul que íamos conseguir fazer em 3 anos apenas. Então, a renovação do FUNRIGS ela é fundamental para que a gente consiga, né, fazer essas obras estruturantes. E aí, mais uma vez, a gente investir em economia, né? Desenvolvimento econômico. Você precisa trazer mais uma matriz produtiva para o Estado. A gente é muito forte no agro, 40% de tudo que a gente produz vem do agro, a gente é muito forte na metalmecânica, a nossa parte de serviço é muito boa, nós temos muita inteligência, só a gente está perdendo eles, os jovens, a cada ano 50 mil gaúchos estão indo embora, e são jovens que estão indo embora, então é manter essa mão de obra aqui, e a gente conseguir fazer dessa inteligência virar transformação econômica. Eu já tive reunião com a Índia, a Consul Maniche, estiveram aqui no Rio Grande do Sul, eu mostrei áreas para eles, tive a oportunidade também de falar com Sheikh Abdullah da Arábia Saudita, para a gente trazer para o Rio Grande do Sul o primeiro cluster brasileiro. O Brasil não tem nenhum cluster ainda, né, de nenhuma variação. A América está cheia de cluster, a Europa também, e nós não temos nenhum, e a minha proposta é trazer o primeiro cluster brasileiro, né, na área de saúde para o Rio Grande do Sul. Mas por que isso, Marcelo? Hein, Danilo? Por quê? Porque o Rio Grande do Sul hoje já é o estado mais velho da federação. Nós hoje, a média brasileira para cada 100 crianças que nascem são 80 são idosos. Nós aqui somos 114 idosos. Então é necessário a gente fazer um investimento na área de saúde e, ao mesmo tempo, aproveitar isso. Acho que é uma oportunidade, a gente passa a ser um grande laboratório para a gente poder apresentar soluções de envelhecimento saudável, e a gente vê tecnologia, genética, tudo que hoje o mundo está pensando para que as pessoas possam viver mais e viver melhor, pode ser desenvolvido aqui. E o cluster terá dentro nessa mesma área, que é uma grande, vamos dizer assim, uma zona franca, nem Zona Franca de Manaus, aqui na metade sul, voltada para a tecnologia de saúde. Deixa eu explicar para quem está me ouvindo em casa. O que vai ter ali? Centro de diagnósticos, laboratórios, universidades, hospitais, tudo que envolve a área de saúde, que o Rio Grande do Sul é muito boa, é uma das melhores do Brasil, né? Muita gente vem do norte do país se tratar aqui, né? E tem aqui como referência com uma das melhores saúdes do Brasil, a gente poder unir todo esse polo, dando estímulo e incentivo para que essa cadeia de produção de medicamentos, de equipamentos de laboratório possam se instalar no Brasil. Durante a pandemia, até máscara a gente teve que importar, porque a gente não fabricava tipos de máscaras aqui. Tudo vem de fora. E essa indústria quer se instalar na América do Sul, porque enxerga o mercado da Argentina, o mercado do Uruguai, do Paraguai, do Brasil. Nós estamos aqui a 1.500 quilômetros de São Paulo, então a gente está perto do grande centro consumidor, com uma capacidade técnica já formada nos nossos hospitais e nossas universidades, podendo ter aqui o primeiro cluster brasileiro na área de saúde, com investimento totalmente privado, mas trocando tecnologia com as nossas universidades e o setor público. Nós tivemos uma oportunidade aí na candidatura da Ieda Cruz, eu lembro, que ela disse que em cada posto de saúde da época, ela não tratava de UBS na época, essa terminologia, teria um geriatra. Né? Nós estamos até hoje, nós não temos geriatra, por exemplo, em Camaquã, nem na iniciativa privada. Como é que o senhor vê essas... A gente sabe que as promessas de pré-campanha, de campanha, às vezes não conseguem se concretizar durante o governo em razão de recursos. Outro detalhe, o senhor, com a questão da matriz tributária no Rio Grande do Sul, por exemplo, reduziria o IPVA para 2%, tipo Santa Catarina? Tem que fazer uma análise profunda, né? Já me fizeram essa pergunta em outro momento e eu não tenho ainda esse número para poder apresentar, né? A gente ainda não fechou ainda todas as nossas propostas, tá? Mas eu não tenho essa convicção de que é possível fazer. Mudou, né? A gente agora tem que ver o quanto a gente vai perder, porque o ICMS não fica mais no Estado, agora ele vai todo para Brasília, né? Tem o IBS, que é o novo sistema tributário, tem uma garantia pela média, que a gente não está com a média, a gente fez uma média boa de safra, mas a gente também teve algumas perdas em tempo de estiagem, então nós vamos ter que fazer uma análise profunda do que se pode e que não pode, que eu posso garantir que nós não vamos aumentar imposto durante a minha gestão.
E a agricultura, Marcelo? O nosso estado é um estado essencialmente agrícola. Você tem algum projeto para ela? Severino, falando, não tem como não falar de uma coisa sem desvincular a outra. Hoje o nosso agricultor está endividado, né? A gente tem aí já mais de 40 agricultores que tiraram a vida por conta de endividamento. E é angustiante ver, né, a pessoa perdendo a terra, perdendo os equipamentos, tudo que fez, porque o conta de não poder pagar dívida. O Manual do Crédito Rural diz que o agricultor tem direito de renovar a sua dívida sem nenhum aumento, se ele teve comprovado que ele teve alguma frustração da safra, ou por chuva de pedra, ou por causa que teve seca. E esse é o direito que ele tem, está lá no Manual do Crédito Rural. Mas aí ele chega lá no banco, né, numa cooperativa, em algum lugar, e alguém convence ele de, não, vamos pagar essa dívida aqui, e aí a gente faz uma outra, e no fazer essa outra, faz ele assinar, ele e a esposa, um novo contrato em que ele poderia ter assinado com 2% de juros, ele assina com 15% de juros, e aquilo é juro sobre juro, e se torna impagável. E por que eu estou trazendo isso? Estou trazendo porque no nosso governo nós não vamos privatizar o Banrisul. O Banrisul, para mim, é a grande ferramenta e melhorando a qualidade no campo. Nós não podemos perder o jovem, né, que tem lá com a família ainda esperança de permanecer no campo, de ele vir para a cidade e a gente perder esse nosso potencial econômico que é do agro. Mas não é só isso. Eu acabei de falar sobre a produção de álcool do arroz, que pode ser da batata doce, pode ser da triticale, que é para a nossa região aqui. Então, é possível de a gente ter condições de ter mais um produto na cesta na hora de ele vender. Ele poder vender para o combustível, que nem está fazendo lá, né, a região da produção em Passo Fundo. O agricultor, na hora de vender a soja, ele vende em 3 cestas. Ele vende para alimentação, vende para ração e vende para fazer combustível. Agora, o etanol a partir do trigo. E nós podemos fazer aqui o etanol a partir do arroz, que é tão forte quanto o potencial no milho, que chega a dar 4 por 1 na cana-de-açúcar. Então, é um potencial gigante que a gente tem, que chega na hora da safra, como está agora o arroz é 58, o agricultor pode ter mais um ganho. Eu estive conversando aí com os grandes players, né, da suinocultura. Semana passada tive uma boa reunião com todo o setor da suinocultura, a cadeia da suinocultura, com a JBS também, com relação à parte de produção da cadeia do frango. A gente tem aqui um potencial gigante, não só na nossa colônia, que são alemães, que são italianos, pomeranos. Todos eles têm dentro da cultura e tinham nas suas propriedades a produção do suíno, do frango, mas foram abandonando, indo para o fumo e indo para outras culturas, porque não tem aqui no setor produtivo. Você precisa ter uma cadeia, e a cadeia é o frigorífico e tudo que ele pode trazer. Então, você tem que fazer estímulos para que os frigoríficos, né, se instalem na nossa região, e aí você vai distribuindo as matrizes e eles vão criando esse sistema do abate, né, do beneficiamento e da entrega desses produtos prontos no mercado. Então, esse é um potencial gigante da nossa região, que não tenho dúvida de que a gente pode vencer ele se a gente tiver a capacidade de fazer aqui, como eu tenho proposto, uma Secretaria Especial de Desenvolvimento da Zona Sul. Mas para candidato, a questão das indústrias, usinas ou tipo, para a produção desse biodiesel ou de álcool, de alguma das nossas culturas, por exemplo, o arroz, que tem inclusive uma variedade específica para isso, que não é para uso alimentar. Haveria, porque também não adianta tu produzir e não ter quem compre. Sim. Haveria algum estímulo? Sim, não, mas exatamente isso. Eu estive lá conversando com o Erasmo em Passo Fundo, né, Carazinho, tive a oportunidade de conhecer toda a planta, levei esses números para eles, né, e eles estão muito entusiasmados, mas, claro, eles não vão sair de toda a região lá se não houver estímulo, não tiver aqui na nossa região, né, um olhar específico para a gente desenvolver essa cadeia. Sim, aí seria na metade sul essa implantação dessas indústrias. Exatamente, exatamente. Bem, foi um grande prazer conversarmos, Marcelo Maranata. Ele está te mandando um abraço aqui, tua colega também, Alvorino. Desde Maranata está te mandando um abraço aqui, viu? Grande abraço a ela também. Um grande prazer tê-los aqui no nosso programa. Nós estamos muito satisfeitos com aquilo que você nos trouxe aqui nesta manhã para os nossos ouvintes e desejamos
Muito sucesso a você, a Deise também, que é candidata à Assembleia Legislativa, e sucesso nessa caminhada tão importante para o nosso Estado. Gratidão, Alvorino, que Deus abençoe Camaquã, abençoe nossas cidades. Não tem sucesso no mundo que recompense o fracasso na família. Mandar um abraço também pro meu irmão Marcos Maranata, pro pai, Que pra está mãe, aqui do nosso Olívia, lado. Dona Vera, mandar um abraço para todos, né? Amo muito a nossa cidade, já tive essa semana, tive aí. Eu comecei a minha vida engraxando sapato. Quem assinou minha carteirinha de engraxado foi o seu Pedruca. Naquela época a gente tinha um Comissário de menores na época. que cuidava da gente, né? E deixava quem podia engraxar e aonde ele dizia, você pode engraxar aqui e ali. Entregando o jornal, e eu me orgulho muito da nossa cidade. Não vou ser só governador, vou ser o melhor governador da história do Rio Grande do Sul, para honrar nossa cidade de Camaquã, nossa gente, esse povo trabalhador, honesto, que muito me orgulho de ter saído da cidade, ter estudado nas escolas públicas de Camaquã e ter vindo para Guaíba. Foi uma bênção vir para cá e agradeço a Deus por todas as oportunidades que me deu. Perfeito.